Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu e a Catarina não estamos sozinhas, nós estamos com o Nuno para falarmos então sobre sistemas mágicos na fantasia. O Nuno é um escritor de fantasia, por enquanto, quem sabe se um dia não será mais do que de fantasia, mas isso é ele que nos vai contar. E eu vou já passar a palavra para o Nuno para ele então falar-nos um bocadinho sobre quem é ele, porque gosta de escrever fantasia e alguma curiosidade que ele queira partilhar connosco. Olá a todos, o meu nome é Nuno Carvalho, eu sou escritor de fantasia, mas também já tenho um livro de poesia. Uau! Ahm, ahm, eu comecei a escrever fantasia em 2012 e foi quando criei o mundo de Acad, mas eu percebi-me logo que estava a pôr um bocado a carroça à frente dos bois, porque estava a escrever acontecimentos que precisavam de ser relatados antes, então foi quando eu percebi-me que tinha que construir melhor as regiões e as linhas temporais, e as coisas foram se desenvolvendo a partir daí. Um, Entretanto, as coisas foram-se transmutando. Eu basicamente agora estou a gerir dois universos literários, basicamente, de fantasia, sim. Mas eles Um, cruzam-se? não, Uhum. uma é mais fantasia urbana sobrenatural, e eu tenho o planeta literário de Acad, que é fantástico, que é o maior que eu tenho que estar a gerir. Um, É uma curiosidade, uh, eu costumo tirar muita inspiração e o planeta de Acad surgiu basicamente porque eu gosto muito de uma série de jogos que é os Elder Scrolls. Hum. Um, e basicamente nesses jogos, em cada série, cada novo jogo, és um protagonista e estás numa região diferente Uhum. desses jogos. Um, e eu achava mal quando saía um novo jogo que os protagonistas não se cruzavam. Então a grande ideia para o Planeta de Acad surgiu: porque é que os protagonistas não se cruzam? Porque é que as histórias não se começam a cruzar? Então eu comecei a escrever as histórias com essa ideia em mente: porque é que os protagonistas não se cruzam? Porque é que as linhas temporais, porque é que as histórias de certos personagens não se cruzam? E pronto, começou a surgir a partir daí, e é o que eu espero fazer com, pelo menos com os livros de Acad. Alguns Uhum. protagonistas começarem-se a cruzar, alguns personagens, e ver como é que as coisas decorrem a partir daí. É mesmo engraçado como nasce uma ideia, porque tu encontraste um problema, digamos assim, entre aspas, numa coisa que tu gostavas, e então nasceu a ideia de criar um mundo teu. Sim, era uma coisa que eu gostei muito porque me impactou muito, principalmente o terceiro jogo, Morrowind. Uh, Era um planeta completo, pelo menos a região que retrata é muito diferente. Eu sei que os criadores da altura acho que se inspiraram muito no Dune, do Frank Herbert. Uhum. Um, eu agora consigo ver essas influências quando me recordo do jogo, mas na altura era muito extraterrestre aquela região. um, mas foi também um momento muito mágico quando eu joguei pela primeira vez. Mas a história era extremamente interessante. Tinha a ver com reencarnação e com a função do destino e como é que nós às vezes somos afetados pelo destino. E isso foi bastante interessante para mim, e a maneira que também às vezes acho que influenciou muito a minha escrita, como é que o destino nos afeta e podemos lutar contra um, a maneira como o destino às vezes parece que é um peso demasiado grande nas nossas vidas. Será que podemos lutar contra isso? Será que podemos fazer alguma coisa para fazer algo diferente? Acho que isso se viu muito no primeiro livro que que eu escrevi e que publiquei. Um, mas e ao longo do tempo, se calhar esse tema vai ter alguma influência, mas depois, um, agora os temas têm sido diferentes também por causa do que eu tenho lido ao longo dos anos, depois dos meus estudos, experiências de vida também. Mas é engraçado como aquele primeiro encontro com aquele, se calhar, planeta um bocado estranho e alienígena, um, despolutou a minha imaginação, mas isso também tive com os livros. Mas é engraçado porque os jogos também podem ter esse tipo de poder,
na nossa imaginação, mas foi algo muito semelhante como quando eu li pela primeira vez os livros do Senhor dos Anéis do Tolkien. Mas é sempre muito engraçado como é que algum tipo de média, seja um jogo, um livro, uma série, consegue despolutar muito a imaginação e fazer com que nós tenhamos aquele desejo quase maluco de nos fazer criar. Eu acho que pelo menos todos os escritores, seja de fantasia, mas eu acho que no geral têm essa vontade. E inspiramos-nos noutros livros que lemos ou filmes, não é? São sempre uma boa fonte de inspiração para escrever, não é? Uhum. Eu acho que sim, acho que existe muita coisa boa à nossa volta, que nos pode servir de inspiração. Eu já dei alguns exemplos, pelo menos com os livros do Tolkien. Eu li também, quando foi uma altura, por acaso foi uma altura que eu era muito novo, que eu devia ter 13, 14 anos, quando acho que fui mais novo quando eu comecei a jogar o Morrowind pela primeira vez, foi o meu primeiro jogo dos Elder Scrolls. E depois também foi nessa altura que li os livros do Senhor dos Anéis. Eu não entendia muito bem a linguagem do Tolkien, porque Tolkien tem uma escrita bastante complexa, mas a maneira como eu estava a ler, eu conseguia começar a criar as imagens que eu acho que ele queria que fossem criadas também na nossa mente. Por isso eu percebi que ele estava a fazer ali algo de diferente do que eu já tinha lido e do que já tinha conhecido, porque eu lia bastante para a minha idade, até porque eu comecei a ler bastante cedo, graças a incentivo da minha mãe e do meu avô materno. Mas eu lia coisas como lendas e coisas sobre dinossauros, porque também acho que também tive esse fascínio. E, depois acho que foi uma transição natural para a fantasia. E eu percebi-me que o Tolkien já estava a fazer ali alguma coisa diferente, embora não conseguisse perceber, se calhar, toda a complexidade da maneira como ele trabalhava a palavra. Já estava a perceber que ele fazia ali um mundo imaginário bastante completo. E isso também estimulou a minha imaginação. Depois, ao longo dos tempos, também li uma fantasia, se calhar, mais direcionada para o público infantil-juvenil, que também ajuda a estabelecer a imaginação e talvez o vocabulário até, como os livros de Harry Potter. Também li o Christopher Paolini, que também é uma fantasia, se calhar, mais direcionada para o infantil-juvenil. E depois, à medida que cresci, também li coisas mais direcionadas para o público mais maduro, e isso depois foi transformando a minha maneira de ver o mundo e a maneira de como queria escrever também. E tem, mesmo até aos dias de hoje agora, qualquer coisa que eu leio, acho que vai mudando a forma como eu vejo a fantasia até. Interessante, isso é muito interessante. E diz-me, como é que tu te inspiraste para o teu sistema mágico? Foi também através de leituras, que fizeste anteriormente? Através do jogo, talvez? Eu acho que tudo influencia um bocado. Eu acho que no primeiro livro foi muito do que eu tinha lido, mas depois eu tive que. O primeiro livro foi um grande ensinamento. Portanto, o teu primeiro livro, As Cicatrizes do Tempo, correto? Não, eu já tinha um livro que publiquei em 2015, mas que ele vai ter que ser reescrito, essa história. E vai ter que ser lançado mais tarde por causa das linhas temporais que eu quero fazer em Akkad. E esse livro, na altura, precisava de ter tido um editor como eu tive agora, que me dissesse, se calhar é melhor fazer as coisas com um bocado de calma e estar a refinar aqui umas coisas, se calhar no início, porque eu acho que a partir de sendo pronto a história fica boa, mas se calhar algumas coisas no início deviam ter sido diferentes. Mas adiante. Depois de eu ter escrito o primeiro livro, eu senti que iam surgir muitos problemas, até por causa do sistema mágico da altura que eu estava a fazer mais do que a história precisava. E então as aulas que eu vi do Brandon Sanderson ajudaram-me bastante. Por isso eu acho que posso dizer que sou um aluno do Brandon Sanderson, porque eu já vi 2 anos de aulas dele, desde então, isto foi na altura de 2016, 2017,
Eu já vi 2 anos até agora de aulas dele, por isso eu defendo, também como ele defende, que existem 2 tipos de sistemas de magia. Existe, ele chama o Soft Magic System e o Hard Magic System. Isto para traduzir, acho que é o sistema de magia mais liberal e o sistema de magia mais rígido. Eu posso dar um exemplo de sistema de magia mais liberal, que é, por exemplo, que existe no Senhor dos Anéis, por exemplo, que o Gandalf utiliza. Basicamente é o que serve para a história, que não vemos muitas limitações nesse sistema de magia. Sabemos que o Gandalf é uma personagem muito poderosa em termos de magia. Agora espero que a comunidade do Tolkien não me caia em cima. Eu julgo que o Gandalf é um Maiar, se eu não estou em erro no termo, e é uma personagem extremamente poderosa. Por exemplo, também existe na saga Terra-Mar da Ursula K. Le Guin, também é um sistema de magia mais liberal, mas eu acho que o exemplo melhor que eu posso dar é da saga de Roda do Tempo de Robert Jordan, com o Saidin e com o Saidar. Que o Saidin pertence aos homens e o Saidar pertence às mulheres. E eles usam a magia, não existe, por exemplo, não está dividido, por exemplo, em elementos. Eles basicamente, a magia, eles utilizam o que lhes convém. Embora o Robert Jordan tenha estabelecido algumas limitações, a parte do Saidin dos homens foi corrompida e quanto mais os homens usam, ficam loucos ao longo do tempo, até que basicamente eles ou explodem, explodem literalmente, ou cortam a capacidade de fazerem magia. E o mesmo pode acontecer às mulheres, mas elas não têm a parte da loucura, por isso que os homens são um perigo. Os homens que conseguem fazer magia é um perigo nesse mundo. Um sistema de magia mais rígido, um exemplo ótimo que eu posso dar é o sistema da saga Mistborn, no Brandon Sanderson, que existem muitas limitações e condições para esse sistema de magia, que é a alomância, que é a forma como eles basicamente ingerem metais e queimam, entre aspas, esses metais, e depois cada metal tem a sua propriedade e basicamente essas propriedades são utilizadas na narrativa de forma bastante inteligente. Ora bem, agora, nos meus mundos que eu já criei, nas Cicatrizes do Tempo, eu acho que só mostrei um sistema de magia, que é o meu sistema de magia mais liberal, sem estar a revelar muito. Eu falei nos Eternos, que são umas criaturas que estão ligadas à criação do mundo e que são veneradas como deuses, e basicamente o que eu queria com os Eternos, eles estão basicamente ligados a um atributo ou um conceito, e eles controlam esse atributo ou esse conceito. Eu dou 2 exemplos, eu só refiro 2 Eternos nesse livro, que é o Ridal, que controla o tempo, e a Brimidal, que foi assassinada pelos humanos. Isto não é uma informação assim que eu estou a dar muito spoiler, porque faz parte da religião da região da Terra, que foi assassinada pelos humanos, e ela era a eterna da vida. É por isso que não existem imortais, basicamente, no mundo, por causa dela controlar a vida e ter sido morta pelos humanos, e depois isso deu origem a uma guerra, depois isso tem consequências, tal. Pronto. Mas eles controlavam esses atributos ou esses conceitos. O Riddle, no prólogo, basicamente recuou o tempo por causa dele se interessar em algo que acontece. E eu só uso esse sistema de magia, basicamente. É o exemplo que eu dou nas Cicatrizes do Tempo. Mas existe um sistema mais rígido de magia em Akkad e que existem nas várias regiões, mas cada região pensa que tem um sistema de magia único. Mas também isto deve-se muito por causa das regiões, na altura em que eu vou escrever sobre elas, ainda não haver o cruzamento entre povos. Mas basicamente o que acontece no sistema de magia que existe basicamente geral em Akkad é que existem certas crianças que ao nascerem têm marcas, e que marcas que ao nascer que são marcas luminosas que têm no fundo das costas,
que são, por exemplo, uns quadradozinhos assim pequeninos e que formam um círculo, e eles podem ter até 6 quadrados, essas marcas. E depois, dependendo da cor, controlam um tipo de magia diferente. Isso é um sistema mais rígido, embora seja quase como se fosse um misto dos dois sistemas de magia que existem, ou pelo menos que o Brandon Sanderson defende que existem, porque eu tentei colocar uma limitação até no tipo de magia ou das vezes que a magia pode ser utilizada, porque depois isso obriga-me a criar soluções para os personagens resolverem às vezes os problemas de outra forma, porque se nós utilizamos a magia para resolver problemas na narrativa, não podemos utilizar, ou pelo menos eu acho que não devemos utilizar a magia como quer e apetece sem consequências. Daí eu limitar às vezes a magia em 6 marcas, para os personagens não abusarem da magia, e também porque eu aprendi, quando eu escrevi o meu primeiro livro, senti que a personagem principal estava a ficar demasiado poderosa, porque por causa de não ter esses limites na magia. Embora às vezes as personagens ao longo do tempo, quando ganham mestria no tipo de magia que controlam, não usem a marca completa. Mas isto também tem a ver com a progressão da personagem em si e isso tudo. Mas também depois as personagens têm que saber encontrar soluções na narrativa em si. Por isso vai estando tudo ligado com a evolução da personagem e isso assim. Mas pronto, eu tentei encontrar um equilíbrio. Mas foi a maneira como eu desenvolvi os meus sistemas de magia, mais ou menos. Eu não fiz um sistema de magia tão rígido como, por exemplo, o Brandon Sanderson fez com a Lumância ou até com as Ordens dos Cavaleiros Radiantes no Arquivo dos Tempestades, porque eu não acho que não tinha cabeça para desenvolver um sistema assim tão rígido. O Brandon Sanderson também tem um passado de química, e acho que ele também tem gosto em desenvolver assim sistemas de magias muito complexos, e eu não queria fazer assim algo demasiado complexo. Eu sei que ele também escreve os sistemas de magia para serem bastante divertidos para o leitor ler, e eu queria que a magia também fosse divertida, mas que não fosse demasiado complexa e pudesse baralhar o leitor quando fosse ler. Quando as pessoas lerem a parte da magia em si, eu quero que percebam, ok, isto faz isto, e agora os personagens podem utilizar a magia N vezes, e quando chegam ao fim, porque existe uma consequência se eles usarem as marcas todas, agora, ou então tenho que resolver este problema de outra maneira. E também obriga-me a mim a encontrar soluções quando eu estou a escrever de outras maneiras, porque senão eu posso utilizar a magia ao desbarato e depois não é, resolvo as coisas muito mais facilmente, não é? É muito Obriga-me a curioso. explorar as personagens de outra maneira. Sim, é muito curioso porque um dos temas que tem sido comum ao longo dos episódios é efetivamente estas restrições e as liberdades do sistema mágico. É algo que temos abordado muito. E é muito curioso ver como, mais uma vez também no teu sistema mágico, encontramos a magia que tanto restringe, não é? Porque existem determinados limites, mas por outro lado dá muita liberdade a ti enquanto autor, no teu processo criativo, como estavas a dizer, quando as personagens se deparam com um problema em que já não é possível resolvê-lo através da magia, tu tens que arranjar outra forma de colocar as personagens a resolver esse problema, a encontrar uma solução, não é? Portanto, é muito engraçado perceber como se por um lado as personagens restringe, por outro lado para o autor que está a escrever dá bastante liberdade de criação, não é? Acho que é sempre uma procura para o autor de maneiras diferentes de resolver uma situação e de resolver os problemas narrativos, porque senão eu acho que eu defendo sempre que um livro tem que ser um desafio para o autor, ou um novo desafio para um autor, porque se nós não nos estamos a desafiar como autores a encontrar soluções em cada livro, ou de abordarmos de maneiras diferentes de escrever,
Uhum. Com cada livro, também acho que a nossa escrita depois estagna um bocado, mesmo que eu esteja sempre a escrever. Eu gosto muito de escrever fantasia, e se eu estiver a escrever a fantasia sempre da mesma forma, depois acho que vai chegar a uma altura que a minha escrita ia estagnar um bocadinho, não é? Por Uhum. isso é que às vezes é importante colocar estes desafios, nem que sejam pequeninos, não é? A de encontrar soluções de maneira diferente, nem que seja nestes problemas narrativos que surgem ao longo da escrita, para eu encontrar soluções com as personagens e às vezes escrevê-las e explorá-las de maneira diferente para também eu evoluir, não é? Porque às vezes, não é? Eu tenho uma personagem que pode ser muito boa em termos de coração e de personalidade, mas Uhum. às vezes quando está encostada à parede e já usou toda a magia que tinha disponível, se calhar vai ter que fazer algo mais sombrio, não é? Uhum. Mesmo quando Exato. já não tem acesso mais à magia e quando não tem acesso a outras coisas. E às vezes a situação assim o obriga e estou a explorar a personagem de outra maneira. E aí é que a história às vezes fica interessante. Daí ser importante colocar às vezes estas limitações às personagens, um, para também explorarmos, as explorarmos de outra maneira. Uhum. Uhum. Oh, Sim. Nuno, enquanto tu estavas a falar, surgiram duas questões que até gostava que tu desenvolvesses, claro, se puderes, se não for Uhum. spoiler do teu mundo. A primeira questão era sobre como é que tu consegues equilibrar então o sistema soft e o sistema hard, sendo que usas os dois no livro, se eu percebi bem, e qual é, se a magia, se o sistema mágico é principal e que no fundo domina o mundo, se eu percebi bem, claro, hum, em que as leis se são importantes ou não para o teu mundo. É assim, a parte do sistema mais liberal de magia, a parte, por exemplo, dos Eternos, está ligado à região de Eltandur. E a região de Eltandur acredita que, por exemplo, os Eternos criaram um planeta e que são os deuses e que isso é a maneira correta como o mundo foi criado. Outra região, por exemplo, acredita que o mundo foi criado de outra maneira e que existem outro tipo de deuses. Uhum. E isso também é um espelho do nosso mundo. Nós, por exemplo, temos os cristãos que acreditam que o mundo foi criado, tal, 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 tal. E tínhamos, por exemplo, a mitologia nórdica que acreditava que o mundo tinha sido criado de outra maneira. Pronto. E aí está. Agora, a parte como o, o Riddle controla, por exemplo, o seu poder e a sua magia, isso é um facto que eu não consigo negar. E eles, eles existem, não é? Agora, a parte dos Eternos é uma coisa que existe e que eu tenho que desvendar muito aos poucos, tenho que ter cuidado como é que isso vai sendo desvendado. Um mistério, então. E até a parte como depois eles interagem com os mortais e com os meus protagonistas, não é? Existe uma verdade e que eu sei qual é que é a verdade em termos da região e como é que, das regiões e como é que o mundo foi criado e disso tudo. Um, Agora os protagonistas também vão ter que descobrir isso. Uh, mas Faz parte mas da sua é um jornada, não é? perigo. Exato, mas também é um perigo, porque não é, cada atributo e cada conceito que cada Eterno poderia controlar, é um bocado perigoso depois a maneira como eu poderia, ou como eles poderiam utilizar esse poder, porque depois a coisa pode escambar muito rapidamente. Uh, mas depois acho que existem maneiras que eu, de escrever e de controlar, porque, por exemplo, o Riddle controlar o tempo dá para fazer coisas bastante perigosas com isso. Um, mas depois também depende dos Eternos que eu. Ok, não posso falar mais. Fica Fica só um guardado. spoiler. Mas pronto. Depois, qual é que era a outra parte da pergunta? Era como é que os. Se tu utilizas leis, ou seja, um sistema político diferente do sistema de magia. Porque o que eu entendi é que o sistema de magia é muito importante e rege o mundo.
Ou não? Sim. Depois, a parte do sistema de magia, por exemplo, o mais rígido, é bastante importante até para as sociedades das regiões em si. Ahm, por exemplo, na história que eu estou a escrever neste momento, na região em si, as, as pessoas que nascem com as marcas são vistas até de uma maneira mais elevada do que as outras, que são tipo abençoadas pelo Deus maioritário que existe naquela região. Um, e então existem pessoas que investigam a origem dessas marcas e que investigam os vários tipos dessas marcas, vários tipos de magia, como se existisse tipo uma universidade sobre esse tipo de marcas, e são consideradas um passo acima das outras pessoas. Essas pessoas que têm essas marcas é como se tivessem quase um destino elevado acima dos comuns. Mas há que também quem nasce com essas marcas e que veja que essas marcas é quase como se fosse uma maldição. Existem os dois lados, mas afetam sim a sociedade, até porque depois, noutras regiões, estou assim a recordar, há quem nasça com essas marcas e depois queira ter filhos e famílias que nasçam também com essas marcas. Às vezes, depois o cruzamento de pessoas que têm as marcas é importante até para manter o prestígio e essas coisas, por isso é muito importante em termos de sociedades e de estabelecimento de linhas nobres ou qualquer coisa assim, é bastante importante. E isso é algo que eu tenho que explorar com algum cuidado também. E depois uma coisa que também foi referida e que eu acho que é importante também às vezes é o cruzamento de algumas marcas que possa ter dado origem a qualquer coisa mais. E pronto. Nem tudo é preto no branco, não é? Exato. Áreas cinzentas. Exato. Exato. E agora que falaste um pouco da hierarquia social, vou aqui saltar umas perguntas e vou já perguntar-te, que explicasse aos nossos ouvintes que possam estar a querer ou já estão a escrever fantasia, qual é a importância que tu consideras que tem uma boa hierarquia social, inserida num universo fantástico? Eu acho que é de extrema importância, porque acima de tudo, eu, por exemplo, sem estar a pegar no exemplo dos mundos que eu já criei, por exemplo, em mundos que eu já li, na saga Mistborn do Brandon Sanderson, e não só na saga Mistborn e no Arquivo das Tempestades, existem hierarquias sociais, e o Brandon Sanderson acho que as utiliza para fazer comentário social até. O que é bastante importante. Ele, se eu não estou a lembrar erradamente, no Mistborn existem os Ska, que são como, por exemplo, pessoas que não, comuns e que são basicamente explorados pelos nobres, e pronto, isso é também uma realidade do nosso mundo, que são pessoas que basicamente são exploradas pelos nobres. Depois no Arquivo das Tempestades, em Roshar, existem as pessoas que têm os olhos claros na sociedade Alethi, que são basicamente pessoas com mais estatuto social, e depois as pessoas que têm os olhos escuros são as pessoas com baixo estatuto social. E foi a maneira como ele dividiu as sociedades. Eu acho que basicamente todos os livros na Cosmere têm hierarquias sociais e ele tenta estabelecer esses parâmetros, mas depois ao longo do tempo vai estilhaçando essas hierarquias sociais. O que eu tento fazer nos meus mundos é basicamente, às vezes tem aquela noção de que existe diferentes povos e às vezes a maneira como é que essas convicções de certos povos se cruzam e às vezes como entram em conflito uns com os outros. E às vezes como é importante aceitar pontos de vista diferentes dos nossos, é importante, principalmente na história agora que eu estou a escrever do Akia, que acho que é bastante importante. Existe, por exemplo, um império e depois que vários reinos foram conquistados pela força e que foram assimilados no império, e depois esses povos que foram descendendo desses reinos ainda existem,
e que têm os seus próprios orgulhos, as suas próprias crenças, e a maneira como esses povos às vezes vão interagindo uns com os outros, às vezes nem é não é nos melhores termos. E é importante às vezes as pessoas aceitarem pontos de vista diferentes, e verem que há coisas que são comuns a todos os povos, e verem que às vezes há coisas que são diferentes, mas que podem ser um bocado aceites, e isso também é uma coisa que existe na nossa sociedade hoje em dia. Às vezes a diferença é boa, às vezes a diferença demora a ser aceite. Acho Sim, que é a melhor opção. Um, e a tentar ver isso. Por exemplo, nas cicatrizes do tempo, o que foi que eu tentei fazer em relação a isso? Foi mais colocar na luz o papel da mulher, e tentar, por exemplo, o que eu tentei fazer com a Eluan foi que a Eluan lutava muito com contra as tradições que a aldeia tentava colocar e uhum, tentava impor nela, e eu acho que isso era algo que eu queria abordar já há algum tempo, e fazer com que, por exemplo, não tentassem agrilhoar a Eluan, e que ela fosse sempre uma personagem bastante independente e bastante forte, porque eu acho que é uma coisa que ainda persiste nos dias de hoje, não só tentarem colocar às vezes a mulher num certo papel, e às vezes com bastante violência, e eu não gosto nada disso. E às vezes tentam-nos colocar, não só a mulher, mas às vezes tentam-nos colocar a nós em certos papéis, e às vezes é preciso ter bastante força para lutar contra isso e mostrar que nós somos as nossas próprias pessoas, e que temos as nossas uhum. próprias convicções, e que podemos lutar contra isso. E pronto, às vezes a crítica social é bastante importante, e é algo que eu acho que deve passar também para a maneira como construímos os nossos povos e as nossas personagens nos mundos de fantasia, mesmo que sejam de fantasia. E não quero Sim. mais. Então, Nuno, tu falaste-nos um bocadinho sobre o teu mundo, como é que ele é construído e o peso que tem o sistema mágico, tanto para a geografia como para as relações entre os povos, nas classes sociais e até um pouco também na política. Ou seja, tudo isto está ligado, mas a minha questão agora seria mais relacionada a como é que isto se relaciona com os personagens. Porque se aquilo que eu conheço da tua história é que estamos mais dentro do foco das personagens, dentro das suas próprias emoções, e então a minha questão seria que como é que o ambiente bélico aqui se transporta para o mundo interno das personagens e através delas é que tu nos mostras o mundo externo. Um, Ora bem, eu acho como é que se relaciona tudo. Acho que é a tua Uhum. pergunta. Se a partir das Um, personagens. Porque nós temos guerra, temos todo um contexto a acontecer por trás, e como é que isso acaba por ser a herança das personagens e acabas tu por conseguir transpor isso para o leitor. Ora bem, a parte da guerra em si, pelo menos no primeiro livro, isto teve importância nos primeiros capítulos. Um, Depois, um, o foco mudou para as personagens em si, para os conflitos que eles tinham interiores e para as feridas emocionais que eles tinham. E como é que isso influenciava o presente e o futuro deles, e como é que eles tentavam encontrar soluções para isso. E para como é que depois, quando eles se cruzaram, no facto de eu estou a falar do Alan e da Elwen, que são as personagens principais das cicatrizes do tempo, o que é que adivinha daí? Um, e o foco é sempre, pelo menos sempre foi uma exploração das personagens. Um, Como é que isto tudo se relaciona? Depois aqui o sistema de magia não entrava muito, porque como eu falei há bocado, eu só desvendei a parte dos Eternos em si. O Alan e a Elon eram, pelo menos a região de Eltendur, não é uma região que tinha muita magia. Depois, é como eu disse, à medida que o tempo vai avançando no planeta, depois existe mais cruzamento de povos, e depois a parte da magia e do sistema de magia que eu falei há bocado pode começar a entrar na região de Eltendur, porque
não entram, pelo menos na altura do Alan e da Eluan, não entram a, a parte do sistema de magia mais rígido não está presente neste momento. Depois, na história que eu agora estou a escrever, que é cerca de, se for para aí 300 anos mais ou menos, Uhum. depois dos acontecimentos das cicatrizes do tempo, aí já tem outra importância, já existem cruzamentos até das regiões, e a maneira como as regiões são vistas. Um, Em termos de, por exemplo, de outras coisas que eu já tenho escrito, no facto por exemplo, da duologia que eu escrevi, um, aí eu tenho um sistema que é outro universo literário, mas o sistema de magia que existe também é um misto entre o sistema de magia mais liberal e o sistema de magia mais rígido. Um, Aí o sistema de magia foi importante, um, e teve a importância também foi muito determinante para a parte da guerra em si que foi ocorrendo, um, e foi uma progressão depois importante e que foi ocorrendo ao longo da narrativa. Eu acho que parte das guerras e assim, no caso da cicatriz do tempo foi algo que eu resolvi no início, porque era a parte da rebelião em si. Mas quando eu acho que quando tem que acontecer uma história, e quando é uma coisa determinante ou um foco, ou começa a ser um foco, eu acho que tem que haver um investimento emocional em termos da parte dos leitores. Um, e tem que haver coisas em jogo, vamos dizer Sim. assim. Uhum. E no caso da duologia foi uma coisa que foi progressiva e depois, pelo menos eu acho que se a duologia vir a luz do dia, existe investimento dos leitores nos personagens, não só no protagonista da duologia, mas até nas personagens secundárias da duologia. E depois, Uhum. como, quando isso começar, a guerra em si começar a ter importância e começar a acontecer, um, porque depois eu já escrevi o conflito final em si, porque eu já escrevi a duologia, e isso depois eu até escrevi em várias perspectivas, porque eu acho que a parte de conflito final em si é importante ter várias perspectivas, até para ver a sua dimensão, para ver a mudança de dinâmicas. Sim. Um, É importante haver, e depois para ver o cruzamento, não só de vários pontos de vista, mas até para ver o encerramento dos vários fios narrativos. Depois, se existe o investimento emocional nos vários personagens, depois ahm, as coisas mudam, ascendem para outro nível, vamos dizer assim. Ahm, e então os leitores estão investidos e as coisas, as batidas emocionais são mais importantes, e a parte bélica fica, acho que fica mais bem feita, vamos dizer assim. Uhum. E pronto, o sistema de magia aí nessa parte da duologia é bastante determinante, porque eu também coloquei algumas restrições para, para tentar resolver os problemas da melhor maneira, mas existe um bocadinho mais de liberdade. Ahm, Aquilo não é bem sistema de magia, mas mas é bem, é mais, como é que eu digo as coisas sem estar a revelar muito? É mais, Se não puder, não digas nada. ora bem, por causa da duologia ser mais sobre vampirismo e assim, só existe um. Eu dividi ahm, as coisas em clãs de vampiros. Eu inspirei-me muito no jogo RPG de Vampire the Masquerade, mas o Vampire the Masquerade tem, se não estou em erro, 13 ou 17 clãs de Só, vampiros. só para esclarecer, nós estamos a falar já de outro universo. Exato. Ok, só para ficar aqui Exato. certinho. Acho que tem 13 ou 17 clãs de vampiros e eu na duologia tenho 4. Basicamente, cada clã de vampiros tem acesso a duas habilidades determinantes de cada clã, mas só um clã é que pode praticar magia, vamos dizer Sim. assim. Mas as habilidades são coisas mais ou menos fantásticas que eles podem efetuar. Pronto. Uh, mas. hum, mas Mas essas temos aí restrições. um gótico barra fantasia.
Natural. Sim, eu digo que as inspirações para a duologia foram esse jogo, Vampire the Masquerade, não só na parte de criação dos clãs, mas também na parte como eu trato os vampiros e como eles veem a humanidade, mas também na parte dos jogos de política. Uhum. Um, Anne Rice com as Crónicas do Vampiro também foi uma inspiração muito forte e a Buffy, que é das minhas séries favoritas, também foi uma influência muito forte nesta duologia. Mas pronto, na parte do conflito, dos conflitos da duologia, eu tentei colocar novamente essas restrições no que eles poderiam fazer, de colocar só duas habilidades por clã. Um, e, e eles resolverem as coisas como o melhor que poderiam só com essas duas habilidades. E depois eles têm limites de reservas vampíricas e depois também fui buscar mais ideias a Vampire the Masquerade por causa das gerações em si, porque existe um vampiro original, depois existem Uhum. gerações sucessivas e depois quem está mais próximo do vampiro original é mais forte, quem está mais longe é mais fraco, teoricamente é assim. Um, e depois as reservas vampíricas de cada vampiro, de acordo com a geração, são menos, não é? Um, e pronto, a resolver isso. E depois nos conflitos finais, as personagens que eu pego, entre aspas, para narrarem essa parte, um, têm que resolver os seus conflitos na guerra, as suas batalhas da melhor maneira possível, mas aí já existe. Já são conhecidas ao longo da duologia e eu suponho que existem já um investimento emocional dos leitores nessas personagens e, e depois é o que eu digo, tornam a parte do conflito bélico mais interessante ahm, e, eh, e esse investimento faz com que queiram acompanhar até ao fim e depois quando tudo se resolve eh, as pessoas ou ficam devastadas ou ficam felizes. Agora isso já Depois depende. vai depender, Ah, não é? exato. Há quem E, goste de ficar devastado e acaba por ficar feliz também. exato. Mas acho que é nessa perspectiva que eu tento resolver as coisas. Eu fui dar aqui uma volta enorme para responder à tua pergunta, Não faz mal. ah, mas acho que é nessa perspectiva que eu tento ver os conflitos e acho que é assim, que eu vou tentar resolver os conflitos no futuro, até nas coisas de Acato. Eu acho que a duologia também serviu muito como protótipo de como é que eu posso trabalhar algumas coisas no planeta de Akath e assim. Não que eu esteja a desprestigiar a duologia, claro que não, eu acho que dou sempre tudo de mim em cada Uhum. livro que eu faço. E houve uma exploração muito interessante, acho eu, das personagens. Isso é sempre o meu foco, as personagens. Uhum. Um, um, com tudo o que está subjacente, claro, o sistema de magia, o mundo, os paralelismos, os temas, mas eu acho que as personagens é sempre aquilo que eu gosto de desenvolver e explorar. E pronto, acho que serviu para também eu explorar outras ideias que também possam surgir em acaso mais tarde, por isso às vezes surgir uma repetição ou outra, ahm, Não. mas, pronto, tinha que ser, mas eu coloco sempre, acho que tento colocar sempre tudo de mim em cada livro. Sim, e quando Sim. estavas a falar das repetições, não são bem repetições, simplesmente começamos a ter marcas nossas de autor e Exato. há certas coisas que começam-se a repetir, mas são transformadas e são apresentadas de forma diferente, como esse estar a falar. E outras duas coisas que eu reparei que tu tens em comum nas duas e que é ótimo, porque assim vais-nos dar perspectivas diferentes, é como tu trabalhas o tempo, como brincas com o tempo e como é que tu trabalhas também o conflito de geração. Isso é uma camada que tu vais trabalhando e eu acho super Eh, interessante. sim, eu gosto muito da relação entre o passado e o presente. Eu acho que são coisas muito interessantes de trabalhar. Ahm, Principalmente, acho que um dos temas muito interessantes, e acho que é uma coisa que a fantasia e a ficção científica também trabalham, é a maneira como nós ahm, pegamos no passado como base e exploramos ou não. Ahm, Às vezes não aprendemos com o passado e outras Uhum. vezes é tentar aprender as lições do passado e fazer um futuro melhor.
Uhum. Um, e às vezes isso não acontece. Por Não. isso, e mesmo agora acho que nós estamos a cobrar, ou está-nos a ser cobrada essa dívida. E acho que isso é sempre um tema bastante bom de ser explorado. Sim, Quem e sabe num acho. próximo, num próximo tema. Exato, exatamente. E acho que nos deixaste a todos muito curiosos para a tua ideologia. Eu, pelo menos, fiquei aqui cheia de vontade de ler. Sim. Obrigado. E queremos mais do mundo fantástico que criaste. Estava aqui a adorar ouvir-te. Posso Eh, continuar? este trabalhar, por acaso, hoje eu acabei a parte um do livro que vai ser enorme. Mas infelizmente ou felizmente tem que ser, porque o ritmo é diferente, a fantasia épica. Uhum. Eu acho que exige ter um ritmo mais diferente em termos de, às vezes é preciso estabelecer as bases no início para Uhum, depois poder não é bem, acho que o termo não é bem explodir, mas poder ter uns alicerces muito bons para depois poder desenvolver ao longo do tempo, e ter uma conclusão muito recompensante no fim. Uhum. uhum. Um, e pronto, eu acho que a parte um serve muito para estabelecer essas bases e esses conceitos, e depois na parte 2 e 3 é a exploração disso e a exploração do protagonista principalmente, e os testes que eu acho que vou colocar-lhe, que não vão ser fáceis. Eu estou basicamente a reescrever, porque eu já tinha escrito em inglês em 2021, se não estou em erro. Estou basicamente a reescrever isso. E depois a parte 4 é basicamente atar todos os nós que eu fui espalhando ao longo das partes, e depois esperar que tenha uma conclusão. Eu acho que tem uma conclusão bastante interessante. E o tema é bastante Eu pensei diferente. que tu ias dizer que não, ainda não sabias qual era a conclusão. Não, não, eu por acaso eu vou descobrindo a história à medida que a escrevo, mas eu sei, por acaso eu sei tudo, basicamente tudo o que acontece nestes livros que vão ser uma trilogia em princípio. Ah, Já sabes para mas onde queres ir, não é? sim, por acaso foi uma coisa que aconteceu, foi fora do normal, porque este livro e estes livros e esta história e este personagem são bastante especiais para mim e pronto. Ahm, mas foi algo que sempre foi bastante claro para mim. Mas é aquela coisa, eu sei bastante bem os inícios e os fins, e depois os meios são sempre mais tremidos. E é sempre a parte mais difícil para mim de escrever. Eu lembro-me quando escrevi o primeiro manuscrito deste livro, mesmo que foi bastante complicado saber agora como é que vai ser isto para chegar à parte do fim que eu quero que seja assim. Nas cicatrizes do tempo também foi mais ou menos assim, mas era fácil, entre aspas, de o fazer, porque eu gostava imenso de escrever o Alan e a Eowyn, e depois quando eu tinha assim um problema eu arranjava uma desculpa para eles se cruzarem, porque depois eram as interações deles ajudavam-me a A resolver mais ou desenvolver. menos esses problemas. Na duologia também foi um bocado complicado escrever os meios, principalmente no segundo volume, porque eu queria que as coisas chegassem a um certo ponto e depois era descobrir como é que as coisas chegavam lá. No segundo volume foi bastante complicado escrever o meio, pelo menos do que eu me recordo. E daí é o meu processo. Eu também acho que é um bocado fora do comum dos outros autores, é tentar chegar o mais rapidamente possível ao fim do primeiro manuscrito e depois é escrever, depois é fazer revisões até eu me fartar. Um, e foi, porque eu depois tive desde janeiro, que foi quando eu acabei o segundo volume, até maio a fazer revisões, basicamente. Foi sempre assim. Do primeiro e do segundo volume, eu fiz. O primeiro volume precisou de bastante revisões. Eu reescrevi o final 3 vezes, pelo menos. E houve no meio, houve bastante reescrita. E o segundo volume eu fiz 3 revisões, ok, não parece muito, mas ainda houve ali alguma reescrita, depois
se- foi fazer uma passagem só para ter atenção à linguagem e depois fazer outra passagem em termos de consistência e assim, e ainda é complicado. Depois de ler os dois volumes de seguida, porque eu basicamente escrevi-os um a seguir ao outro, Uhum. depois já estás num ponto em que parece que não, mas eu já li estas duas histórias 7 vezes e depois estás, oh meu Deus, eu não aguento mais isto. É um bocado. Acho muito curioso referir isso, e ainda bem, porque às vezes, quando às vezes falo com pessoas que estão a escrever e ainda não publicaram, hum, às vezes fico com a sensação de que as pessoas acham que escrevem uma vez, não é? Escrevem a história, leem uma vez e está feito. E não é assim, não é? É um trabalho feito por etapas, por camadas, e muitas vezes às vezes chega a ler mais uma vez e está bom, mas muitas não é a norma, não é? Portanto, é um trabalho de muita leitura e Eu acho reescrita, não que é? acho que cada um tem que encontrar o seu processo que funcione, Uhum, não é? Eu já passei por vários processos, não é? Eu descobri ao longo do tempo que eu sou aquele autor que vai descobrindo a sua história, mas eu experimentei vários processos. uhum, O meu primeiro livro foi descobrir a história. O segundo e terceiro livro que eu escrevi, eu fiz aquele planeamento. Planeei os capítulos, planeei os arcos das personagens, isso tudo. E eu não gostei nada de escrever assim. uhum, Eu achei que as personagens principais do segundo e do meu terceiro livro ficaram muito estagnadas e ficaram muito rígidas, porque se pareciam robôs que tinham que obedecer basicamente aquilo que eu queria que ficasse planeado nos capítulos. E as que tiveram mais liberdade foram as secundárias. E que eu acho até agora que ficaram melhores. Havia uma personagem que eu recordo muito bem do segundo livro que eu achei que ficou melhor escrita porque tinha basicamente mais liberdade para fazer o que queria. uhum, Ahm, e que eu achei que às vezes até retirava o protagonismo dos dois protagonistas desse segundo livro. Ahm, e depois eu percebi-me, ok, este processo de escrita não é o melhor para mim, por isso vou fazer aquilo que eu acho que funciona bem, que é descobrir a história à medida que eu vou escrevendo e que me dá a liberdade para meus protagonistas agirem como têm que fazer. E depois, uma coisa que eu também aprendi, isso foi quando fui para o mestrado no Reino Unido, foi que eu tentava fazer as coisas, mesmo a descobrir a história, fazer tudo bem à primeira. E isso é muito difícil. Eu sei que há pessoas que, por exemplo, escrevem um capítulo e depois fazem a revisão e isso funciona para elas. Nada, não tenho nada uhum, contra. As pessoas fazem o que funciona com eles. Mas eu, se fizer isso, eu depois fico obcecado com o capítulo e só saio até o capítulo ficar como eu tenho na minha mente. E depois não avanço. E uhum, depois fico obcecado que fique logo tudo muito bem à primeira. E eu descobri quando estava no mestrado que isso estava a retirar-me até, se calhar, um bocado a alegria de escrever. E uhum, depois houve um professor meu, e isso eu nunca me vou esquecer, de que me disse que temos que gostar de simples ato de criação. E que as coisas muitas vezes não saem bem à primeira. E por isso é que existem revisões. E então, eu descobri também em termos de processo e de fazer e falhar, que basicamente o que funciona para mim é tentar chegar ao fim do primeiro manuscrito e depois fazer as revisões que forem precisas. E pronto, às vezes há dias em que as coisas correm bem e há dias em que eu sinto que, por exemplo, o que eu escrevi está uma valente porcaria, para não dizer outra coisa, mas que depois há revisões e dá para reescrever e às vezes temos que reescrever várias vezes. Ahm, mas dá para melhorar, dá sempre para melhorar. Não é preciso de esperar se, por exemplo, a escrita de um dia não correu assim tão bem. Ao menos avançamos, não é? Ao menos existe aquele exatamente. sentimento de progressão que estamos a avançar para o fim do primeiro manuscrito, pelo menos. Por exemplo, às vezes nas revisões pode parecer que estamos presos naquele ciclo de estar sempre a rever, mas ao menos também estamos a avançar nas revisões, estamos a mudar qualquer coisa, alguma coisa está a melhorar, por isso estamos sempre a avançar. Uhum. Sim, obrigada por partilhares connosco o teu processo de criação. Tenho a Já não, certeza. já Diz, não, diz. já respondi à última pergunta surpresa, já que já falou sobre isto.
É verdade. E então deixamos-te agora, já que respondeste a esta questão, deixamos-te com mais duas perguntas para o nosso desafio surpresa, que costumamos fazer sempre aos nossos convidados. E a primeira a questão, eu vou-te dar três hipóteses e vou-te pedir que escolhas uma assim muito rapidamente, ok? Ok, Então, a primeira, porque é assim para responder quase sem pensar. ok. A primeira é gótico, fantasia ou Dark Academia? Eu vou ter que escolher fantasia, embora goste dos dois. Sim. Eu sabia, eu sabia. Vera, queres fazer a pergunta? A segunda? Posso fazer. Que leitura recomendas, para quem gosta de ler fantasia e para quem nunca leu? Ui. Agora é que é Ahm, difícil. para quem gosta de ler fantasia e para quem nunca leu. Uhum. É para quem gosta de ler fantasia, ok. Para quem gosta de ler fantasia, eu suponho que já tenha alguns livros lidos. Ahm, eu vou recomendar, se calhar, a melhor leitura que eu tive este ano, que é o livro The Sword of Kaigan, da M.L. Wong, que eu achei que foi um livro extraordinário. É um, tem capítulos que são um bocado mais lentos e ela tem capítulos bastante longos. Ahm, e, ahm, e pode ser um bocado assustador, se calhar, para alguns leitores, por causa de ser os capítulos longos e um bocado mais lentos, mas eu acho que recompensa imenso, especialmente o final e os temas da história, e ela tem uma protagonista muito bem desenvolvida e trabalhada. Uhum. Mas seria a minha recomendação, por exemplo, de autora estrangeira, por exemplo, mas de fantasia e autores portugueses. ah, eu acho que vou recomendar fantasia misturado com o gótico. Acho que vou recomendar o livro da Patrícia, porque é bastante bom em termos. Não é fantasia, fantasia é mais virado para o gótico, É mas eu acho sobrenatural. que a Patrícia ahm, ah, respeita muito bem a tradição do gótico e o movimento em si, mas faz algo novo também ao mesmo tempo. E para isso recomendo. Eu acho que as pessoas que gostam de fantasia acho que vão gostar automaticamente do livro dela e as pessoas que gostam do gótico então vão adorar o livro da Patrícia. Ahm, e esses são o ritmo O, o li- livro que vou o que eu livro recomendo. chama-se A Lenda das A Lenda das Quimeras, Quimeras, da para quem Patrícia quiser Fernandes. procurar. É exato. Agora, para pessoas que nunca leram fantasia, Isso é mais difícil. Por isso é que é desafio. Se calhar, eu não posso responder, eu ia responder, mas eu não posso. para pessoas que nunca leram fantasia, tem que ser assim um livro de entrada. Isso depois depende É. muito do que as pessoas até gostam de ler. Há pessoas que gostam de livros mais literários, há pessoas que não gostam de nada de livros literários, há pessoas que gostam mais de romance, há pessoas que não gostam Uhum. nada de romance, pessoas que gostam mais da parte histórica em si, há pessoas que gostam de livros mais lentos, há pessoas que gostam de livros muito mais rápidos, com mais ação no início. Ahm, Agora estava-me a lembrar de um, mas é mais para pessoas que gostam da parte histórica em si. Ahm, eu acho que vou recomendar a trilogia, a primeira trilogia do Joe Abercrombie. Ahm, aqui em Portugal, eu acho que tem a nome, como é que se chama? Acho que o primeiro livro como é que se chama em inglês? Sei que uma delas não sei, eu sei que é First Law Trilogy em inglês. Uhum. Ahm, em português, eu sei que um deles chama-se Croa, Forca, e depois é a Espada. Ok. É a Espada, Forca e Croa, acho que é assim a ordem em português. Porque é um pouco mais, uma fantasia mais escura, mas o Abercrombie também tem humor e trabalha Uhum. muito bem as personagens. E eu acho que as pessoas que. E não tem assim fantasia muito forte, por isso não é algo que vai
Assustar. assustar os leitores, exatamente, e não tem assim nomes muito confusos, nem algo assim. E acho que a parte do humor é bom até para centrar os leitores e porque a ficção especulativa às vezes pode ser um bocado confusa. Uhum. E os leitores podem gostar da parte do humor. Eu pelo menos gostei, acho que o Joe Abercrombie é um dos poucos autores de fantasia que trabalha muito bem o humor e eu ri-me bastante a ler, pelo menos a First Law Trilogy, que foi que eu já li 4 livros de Joe Abercrombie, e gostei de todos e ri-me bastante a ler, o que é raro. Por isso acho que recomendo esse para quem nunca leu fantasia. Não queres Obrigada. recomendar nenhum português? Só para fazer Ah, aqui o para a equilíbrio. introdução de fantasia, ahm, português acho que é um bocado complicado, mas eu acho que não me fica mal se recomendar os livros da Sandra Carvalho ou do Filipe Faria, porque eu acho que foram introdução para muita gente em termos de fantasia na altura. Uhum. Um, e eu acho que se muita gente foi introduzida para a fantasia pelos livros da Sandra Carvalho e do Filipe Faria na altura, eu acho que agora também não é um erro se recomendar esses Sim, livros. sim. Obrigada. E diz-nos, Não. para terminarmos, onde é que podemos encontrar as cicatrizes do tempo? As cicatrizes do tempo, acho que ainda estão nas livrarias, porque saiu em novembro, eu acho que ainda existem nas livrarias, mas se não encontrarem nas livrarias na Bertrand, na Fnac, podem encontrar na loja online da Bertrand, da WUC, da Fnac, e podem encontrar também no site da saída de emergência, isso eles têm lá de certeza. Ahm, e pronto, está em todo lado. E a ti, onde é que as pessoas te encontram? Exato, eu tenho página do Instagram, em nuno.carvalho.books, também tenho no Facebook, ahm, e pronto, podem me encontrar lá se quiserem mandar mensagem, se quiserem fazer perguntas às vezes, e eu vou pondo updates sobre a escrita, sobre alguma coisa assim. Muito obrigada por esta conversa e por teres Não, aceitado participar no, não, no eu nosso agradeço imenso o episódio. convite Adorámos, e obrigada. então, obrigado eu. E olha, muita sorte no vosso podcast e vou ficar atento aos episódios. Obrigada. Obrigada. E fico à espera do livro dos vampiros. Fiquei muito curiosa. Ah, espero que sim, espero que saia. Não é espera, vai acontecer. Tem que ser assim. Exato. Exato, exato.